Olá! Nesta videoaula nós vamos conhecer a árvore rubro-negra, também conhecida como árvore vermelho e preto. Bom, é uma heurística de balanceamento de árvores binárias de pesquisa, a fim de você conseguir ter um bom desempenho tanto na pesquisa como no balanceamento da árvore. Bom, primeiro precisamos entender quais são as propriedades de uma árvore rubro-negra. Então, a árvore rubro-negra, ela define algumas propriedades que farão que você tenha uma árvore balanceada. Não completamente, ela não vai garantir que a árvore será completamente balanceada, mas estará sempre parcialmente balanceada ou quase balanceada, quase completamente balanceada. Bom, o que a árvore rubro-negra traz de novo? Ela traz o seguinte conceito, ela traz uma cor. Então, todo nó ele é vermelho ou preto, como o próprio nome desse algoritmo sugere. E aí ele define outras questões. A raiz da árvore sempre será preta. E toda folha, nil, que seria nu, é preta. Então, a árvore rubro-negra ela já traz uma propriedade que facilita a implementação. Ela traz a seguinte definição, que toda folha é nil, ou null, tá? O valor nulo. E toda folha ela sempre será preta. E ela traz uma quarta propriedade também. Se um nó é vermelho, então seus filhos são pretos. Então essa propriedade é muito importante para a árvore rubro-negra. E a última propriedade é, para cada nó, todos os caminhos simples do nó até as folhas descendentes contêm o mesmo número de nós pretos. Então você tem o mesmo número de nós pretos em qualquer caminho que você faça de um determinado nó até as folhas. Então são essas 5 propriedades que definem uma árvore rubro-negra. Como, por exemplo, esta é uma árvore rubro-negra, essa imagem que nós vemos aí. Podemos observar que todos os nós ou são vermelhos ou são pretos. Tá? A cor preta está ilustrada com a própria cor preta e a cor vermelha está ilustrada com essa coloração cinza. Então, todos os nós, ou ele é preto ou ele é vermelho. A raiz ela é preta, é a segunda propriedade da árvore rubro-negra. Toda folha é preta e toda folha é nu, né? Como nós vimos na definição da propriedade. Então você vê que todas as folhas aqui possuem valores nu e é preto, tá? Então cumpriu aí a terceira propriedade, ok? A quarta propriedade é, se um nó é vermelho, então o seu filho é preto. Então, podemos notar, o 17 é o nó vermelho, ele tem somente filhos pretos. E essa propriedade se aplica a todos os nós. Você vê, inclusive, para esses nós aqui, tem os seus filhos são valores nu, né? São as folhas, que na propriedade anterior foi definido, né, que as folhas são pretas. E a última propriedade é, para cada nó, todos os caminhos do nó até as folhas descendentes contêm o mesmo número de nós pretos. Então você pode observar aqui, para o 26. Se eu pegar esse caminho esquerdo aqui até a folha, você vai ver que tem quantos nós pretos no caminho? 1, 2, 3. E se eu for aqui para o lado direito? Tem 1, 2, 3. Aí se eu vier aqui para a esquerda e depois pegar a direita, tem 1, 2, 3 nós pretos, contando que a folha também é preta. E se eu vier aqui pelo caminho da direita e pegar a esquerda, tem 1, 2, 3. Então, essa propriedade existe nessa árvore, então nós podemos afirmar
que esta árvore é uma árvore rubro-negra, ok? Dada essa propriedade que nós observamos aí. Bom, esta imagem aqui é a mesma da anterior. Olha só, é o mesmo grafo. A diferença é que aqui eu omiti as folhas. Aqui você vê as folhas todas null e todas pretas. Aqui eu simplesmente omiti as folhas da árvore. Porque, como todas as folhas são pretas e tem um valor null, eu posso omitir que não vai me faltar na interpretação da árvore. Então, daqui em diante, para a gente analisar a árvore, nós vamos ignorar as folhas. Até para diminuir o volume de nós que nós vamos ter que visualizar aí em tela. Tranquilo? Então é a mesma árvore. Só que aqui eu estou ignorando as folhas null. E nós vamos considerar desta forma daqui em diante. Mas sabemos que existem as folhas null para a gente conseguir implementar e compreender uma árvore rubro-negra. Na hora de implementar essa árvore numa linguagem de programação, vocês vão considerar a mesma estrutura de uma árvore binária de pesquisa. A diferença é que aqui vocês vão considerar a cor. Vocês vão ter que ter um atributo, uma propriedade para a cor da árvore, para a cor do nó, desculpa, para a cor do nó daquela árvore, dos nós. E no mais você vai ter uma chave, vai ter um ponteiro para o pai, um ponteiro para o filho, um ponteiro para o filho esquerdo, para o filho direito e as demais propriedades de um nó, ok? Então, a árvore rubro-negra ela estabelece o seguinte lema, de que uma árvore rubro-negra com n nós internos tem no máximo altura h igual a 2 log de n mais 1. Essa é uma definição que está no livro do Cormen. O que nós entendemos com isso? A altura da árvore rubro-negra ela vai ser sempre então da ordem de log de n. Se ela é 2 log de n mais 1, ela vai ser sempre da ordem de log de n. O que nós ganhamos com isso? É uma árvore que tanto para inserção, para remoção e como para pesquisa, eu vou ter a garantia de que ela vai estar ali parcialmente balanceada e que eu nunca vou ter o pior caso de uma árvore binária de pesquisa. Eu não vou cair numa situação da ordem de n, vai ser sempre então no máximo da ordem de log de n. Bom, antes da gente entrar em uma exemplificação de um processo de inserção na árvore rubro-negra, dado que nós vimos que a árvore binária de pesquisa ela é eficiente para pesquisa. Entretanto, quando a árvore fica desbalanceada, ela deixa de ser interessante, porque você tira a vantagem de fazer uma pesquisa na ordem de log de n. Então você precisa de alguma forma manter a árvore parcialmente balanceada. A árvore rubro-negra ela tem essa proposta de manter a árvore sempre balanceada. Ela não vai manter a árvore completamente balanceada, mas ela vai manter de alguma forma, em alguma medida balanceada. Ok? E é fundamental para você conseguir entender e implementar uma árvore rubro-negra, entender o conceito de rotação que ela faz para balancear a árvore. E ela apresenta dois tipos de rotações, que é a rotação à direita e a rotação à esquerda. Então, o left rotate e o right rotate. Bom, vejam só essa primeira figura. Você tem um nó Y e um nó X. Tá? Conseguimos perceber aqui que a árvore está visualmente desbalanceada para a esquerda. A gente tem o interesse então de balancear isso aqui fazendo uma rotação para a direita. Então a gente iria fazer um right rotate, passando aqui, esse T seria a árvore e o Y como parâmetro. Então, qual que é a ideia de fazer uma rotação à direita? Bom, eu vou fazer uma rotação à direita aqui de Y.
Então eu vou pegar o filho à esquerda, que no caso é o x, e fazer o x virar o pai de y. Então a gente vê que quando a gente faz a rotação à direita, o x vira o pai de y. E aqui, o filho direito de y, que no caso aqui é a gama, continua sendo seu filho direito. E o filho direito do x vai ser então o filho esquerdo do y, que aqui no caso é o beta. E o filho esquerdo de x, que é o alfa, continua sendo o seu filho esquerdo. A rotação à esquerda é o mesmo processo, só que de forma invertida. Então, se eu vou fazer uma rotação à esquerda de x, o que nós temos que fazer? Eu vou fazer com que o filho direito de x vire o pai de x. Então, aqui o x é o pai de y. Neste caso, o x vai passar a ser filho de y. E o que acontece com os demais subárvores associadas a esses nós? Tá? O filho esquerdo de x continua sendo o mesmo, que é alfa aqui. O filho esquerdo de y, que é beta, passa a ser o filho direito de x. E o filho direito de y, que é gama, continua sendo o seu filho direito. Então, essas duas funções, elas são essenciais na implementação da árvore rubro-negra. E é importante que você conheça. Aqui tem um algoritmo explicando a sua implementação, né? Então, nesse algoritmo aqui, ele está mostrando o left rotate. O right rotate, você vai fazer a mesma coisa, só que de forma espelhada. Então, onde tem esquerda, vira direita. E onde tem direita, vira esquerda. Então, o y você vai pegar o x à direita aqui no left rotate. Aí você vai transformar a subárvore à esquerda de y na subárvore à direita de x. E aí é importante, eu estou usando essas imagens extraídas do livro do Cormen. E aí nos algoritmos que ele utiliza, T é o nome que ele dá então para, vamos falar assim, a referência para a árvore. Tá? Então T de tree. X é um nó. Então T é a árvore e X é um nó no qual você está fazendo a rotação. Então, quando você vê aqui no algoritmo t.new, perdão, deixa eu limpar aqui. Quando você vê aqui no algoritmo t.new, ele está falando o seguinte, ele está nessa linha aqui, está verificando se o filho esquerdo de y é diferente de null, ou é diferente de uma folha. Um outro valor que na árvore que pode assumir valor null ou nil é o pai da raiz da árvore. Então ele está verificando. O filho esquerdo é diferente de uma folha, né? Ou em outra situação ele vai verificar. Nesse caso aqui, ó, P ele está se referindo ao pai de x, tá? Então ele nesse livro do Cormen, direita é o filho direito, esquerda é o filho esquerdo e P é o pai. Então ele está verificando aqui, ó, se o pai de x é igual a nil. Ou seja, se o pai de x é igual a nil é porque x é a raiz da árvore. Tranquilo? Então é só para vocês entenderem essa terminologia usada aí nesse pseudo-algoritmo que nós encontramos no livro do Cormen, ok? Bom, então para ilustrar essa rotação à esquerda, podemos observar essa figura. Então a gente tem inicialmente essa árvore, tá? E aí eu tenho x e y. Eu quero fazer uma rotação de x, uma rotação à esquerda. Logo, o filho à direita de x, que é o 18, que vai assumir então o valor de y, vai virar o pai de x. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, 18 passa a ser o pai de x. Então, aqui, ó, 18 é o filho, 18 passa a ser o pai. E aqui, x é o pai, ele passa a ser o filho. Ok? E aí, o que acontece? O filho direito de y continua o mesmo, que é o 19. O filho esquerdo de x continua o mesmo. Agora, o filho esquerdo de y
passa a ser o filho direito de x. E é o resultado da rotação. Então você vê que aqui, olha só, você tinha uma árvore mais balanceada. No momento que você fez essa rotação, veja como a árvore ficou mais balanceada. Ela está mais equilibrada. Certo? Então, é por meio dessas rotações e de algumas outras técnicas que nós veremos adiante no algoritmo da árvore rubro-negra, que ele é um algoritmo, ele é um outro algoritmo que eu costumo falar que é um algoritmo, né, a árvore rubro-negra, que ele é temido e querido. Ele é temido por realmente ser uma implementação difícil, mas ela é muito querido porque quando você vê a eficiência com que ela consegue manter a árvore balanceada, você começa a achar ele apenas querido. Mas, entretanto, após você conseguir fazer uma boa implementação dele. Bom, agora veremos o processo de inserção de um elemento, de um nó, em uma árvore rubro-negra. Ok? Então, vamos considerar aqui a inserção do nó com a chave 4. O processo ele é muito parecido com um processo de uma árvore binária de pesquisa convencional. Então, os passos inicialmente são os mesmos. Você vai verificar aqui 4 é menor que 11, então vai para a esquerda de 11. 4 é maior que 2, então ele vai para a direita de 2. 4 ele é menor que 7, então vai para a esquerda de 7. 4 ele é menor que 5, então vai para a esquerda de 5. Com isso, o 4 vai ser o filho esquerdo de 5, como podemos ver aqui o resultado. Certo? Entretanto, tem uma pequena diferença no algoritmo da árvore rubro-negra, o processo de inserção. Ele vai fazer esses procedimentos aqui. Então, ele vai colorir. Então, a gente Z é o valor, é o nó com o valor 4 que nós inserimos aqui na árvore. Vai falar aqui, o filho esquerdo de Z é null, né? É a folha null da cor preta, né? O filho direito também é null. E a cor de Z é vermelha. Bom, e após isso, ele chama essa função aqui. RB insert fixup, passando a árvore e o nó Z, que no caso aqui é o 4. Bom, o que é feito nessa função fixup? Por que ele precisa chamar essa função após inserir um novo nó na árvore? Essa função fixup, vamos falar assim, ela é uma função com o objetivo de fazer a correção na árvore rubro-negra. Porque, vamos verificar aqui, alguma propriedade foi violada após nós inserirmos o nó 4 na árvore? Vamos verificar. A árvore rubro-negra traz 5 propriedades. Todo nó é vermelho ou é preto. Observamos aqui que todo nó é vermelho ou preto e o 4 ele assumiu a cor vermelha de acordo com o algoritmo. A raiz ela é preta, então não mexemos na raiz, ela continua sendo preta. Toda folha é preta. A gente viu que as folhas, os filhos aqui, né, os ponteiros dos filhos esquerdo e direito de 4 foram preenchidos com null também, e é preto. Se um nó é vermelho, então seus filhos são pretos. Opa, aí aqui violou a propriedade. A propriedade 4 foi violada. Certo? Por quê? 5 é vermelho e 4 também é vermelho. Então está errado. 4 deveria ser preto. Certo? Então essa propriedade foi violada. Vamos ver a propriedade 5. Para cada nó, todos os caminhos simples do nó até as folhas descendentes contêm o mesmo número de nós pretos. Essa propriedade também não foi alterada, ela continua verdadeira. Você vê que o 4 ele é vermelho, então não alterou em nada a quantidade de nós pretos até as folhas. Ok? Bom, o que é importante vocês entenderem? O processo de inserção de um nó em uma árvore somente pode violar a propriedade 4 e 2. As demais propriedades nunca serão violadas no processo de inserção. Correto?
Como nós vimos, a propriedade 4 ela pode ser violada, pois a cor do novo nó é vermelha e pode ser que ele seja um filho de um nó vermelho, viola a propriedade 4. A propriedade 2, a raiz é preta, eu marquei ela em amarelo por conta disso, que vai ser violada somente no primeiro nó que você inserir na árvore. Porque você insere um nó vermelho e aí a raiz ela tem que ser preta, e nesse caso ela estaria vermelha. Então ela não foi violada aqui, mas na primeira vez que você insere um nó na árvore, ela vai ser violada. Os demais nós, as demais propriedades, elas nunca serão violadas na árvore rubro-negra no processo de inserção. Então, como vocês podem perceber, isso aqui não é mais uma árvore rubro-negra. Ela precisa ser corrigida. Então, a função fixup, ela tem o objetivo de fazer essa correção. Recebe a árvore como parâmetro e o nó que acabou de ser inserido como parâmetro. Vamos entender como que essa função funciona? Ela é que faz esse balanceamento da árvore, ok? Olha só, ela começa assim. Ela primeiro verifica se a cor do pai de Z é vermelha. É verdade. Aí assim, no próximo passo nós vamos passar linha a linha verificando o algoritmo. Vou dar uma passada geral aqui. Essa linha 2 verifica se a cor, né? Então esse while ele sempre vai fazer enquanto o pai de Z for vermelho. Nessa linha 2 ele vai verificar, né, se o pai de Z é o filho esquerdo do pai de Z, em outras palavras. É o filho esquerdo do avô de Z. Ok? Então estou verificando se o pai de Z é o filho esquerdo do avô de Z. Bom, e aí nessa linha 3 é feito o seguinte. Bom, vejam só, antes que eu esqueça. Tá vendo que isso aqui vem aqui até aqui. Se o pai de Z for o filho esquerdo do avô de Z, ele entra nesse if. Senão ele vai cair nesse else. Então nesse else é a mesma coisa do que tem dentro desse if aqui. Tá? O que muda é que é espelhado. Onde tem direita, você considera que é esquerda. Onde tem esquerda, você considera que é direita. Então ele vai entrar aqui quando o pai de Z é o filho esquerdo do avô de Z. Quando o pai de Z for o filho direito, ele vai cair no else, que faz a mesma coisa, só que com as, né, direita e esquerda invertida. Aqui o filho direito do avô de Z vai ser atribuído à variável y. E aí é feita a seguinte verificação. Vai verificar se a cor de y é vermelha. Se a cor de y for vermelha, vai entrar no que é chamado de caso 1. Então, a árvore rubro-negra, esse processo de ajustar, tem 3 casos. Tem o caso 1, o caso 2 e o caso 3, que é o que nós vamos conhecer aqui agora. O caso 1, pessoal, é quando a gente pode observar aí, o tio de Z ele é vermelho. Então, y é o tio de Z, quando ele é vermelho, entra no caso 1. O que ele faz? Ele atribui a cor preta ao pai de Z, ele troca a cor de y, que é o tio de Z, ele atribui a cor vermelha ao avô de Z, ao pai do pai de Z, e ele define que Z agora é o avô de Z. Tá vendo aqui? Bom, se não entra nesse if e vem aqui para esse else, vai verificar dentro desse else o seguinte if. Z é o filho direito do seu pai? Se Z for o filho direito do seu pai, ele entra nesse caso 2. Então, o caso 2 é quando o tio de Z é preto e Z é o filho direito. Tá? O que é feito aqui? Simplesmente pega e define que Z agora passa a apontar para o seu pai e faz uma rotação à esquerda de Z. Bom,
Ao sair do caso 2, automaticamente ele entra no caso 3. Tá? Então esse else, esse bloco aqui está dentro desse else aqui. Então às vezes não entra nesse if, mas ele vem diretamente aqui para o caso 3. No caso 3, a cor do pai dizer ela é definida como preta. E a cor do avô dizer vai ser definida como vermelho. Então, caso 3, pessoal, e tem no final uma rotação à direita, não dizer, mas do avô dizer. Então, o caso 3 é quando o tio dizer é preto e Z é um filho à esquerda do seu pai. Okay? Então, esse é o algoritmo, e por meio desse algoritmo ele consegue manter a árvore balanceada. A gente vê que aqui esse while ele vai ser feito de forma repetitiva enquanto a cor do pai dizer for vermelho. E no final, na hora que encerrar o while, ele colore a raiz de preto para manter a propriedade 2 da árvore rubro-negra. Certo? Bom, vamos executar aqui passo a passo esse algoritmo. Tá? Nós estamos verificando a inserção do nó 4. E o nó 4 foi inserido, ele é um nó vermelho, e o pai dele também é vermelho, então está violando a propriedade. Bom, o que acontece aqui? Ele entra aqui, recebe como parâmetro a árvore e o nó Z, que no nosso exemplo aqui é o nó 4, e vai ser verificado. A cor do pai dizer é igual ao vermelho? O pai dizer é o 5 e é vermelho. Então ele vai verificar. Se o pai dizer for o filho esquerdo do avô dizer, ele vai entrar nesse if. Eu vou verificar aqui. O pai dizer, ele é o filho esquerdo do avô dizer? Ele é o filho esquerdo, então ele vai entrar nesse if. E aí vai ser feita a seguinte atribuição: y passa a apontar para o filho direito do avô dizer. Então o avô dizer é o 7, y está apontando aqui agora para o 8, que é o filho direito do avô dizer. Bom, então vai ser feito na linha 4 a seguinte verificação: a cor de y é igual ao vermelho? Então vai entrar nesse if. Então entrou nesse primeiro, no caso 1, que é o caso do tio dizer é vermelho. Confere? Z, o tio dele é o que? O y, e ele é vermelho. O que vai ser feito? Olha só. A cor do pai dizer vai passar a ser preto. O pai dizer é o 5. Após executar o caso 1, aqui então executou o caso 1, a cor do pai dizer passou a ser preto. A cor de y vai ser preta agora. Então aqui é o y, que é o 8. Após executar o caso 1, o 8 ficou preto. A cor do avô dizer passará a ser vermelha. Então, o avô dizer é 7, que é preto, vai passar a ser vermelho. E, por fim, Z agora vai passar a apontar para o avô dizer. Então, Z estava apontando aqui para o 4. Ele vai passar a apontar para o avô do 4. Que é quem agora? O 7. Então, após executar o caso 1, o Z está aqui apontando para o 7. O nó 7. Terminou esse if, vai sair desse bloco e vai voltar aqui para o início do while. E vai verificar. A cor do pai dizer é vermelha? Olha só, o Z é o 7 agora. A cor do pai dele é o quê? Vermelho. Então, eu continuo no while. E aí, eu verifico. Tá? O pai dizer é igual, é o filho esquerdo do seu avô? Então, a gente está aqui. Quem é o avô dizer é o 11. O 2, que é o pai dizer, é o filho esquerdo do 11? É verdade. Então, entra nesse if. E aí, vai ser feita a seguinte verificação.
Y agora passa a ser o tio de Z, ou seja, o filho direito do avô de Z. Então, o filho direito do avô de Z é o nó 14. Está aqui o Y nele. E aí vai verificar. Y, a cor de Y é vermelho? Falso. Y aqui a gente está vendo que é preto. Então vai entrar nesse else aqui. Aí vai verificar se vai entrar nesse if agora. Bom, e aí vai verificar. Z é o filho direito de seu pai? Sim, Z é o filho direito de seu pai. Olha, Z é filho do 2 e é o filho direito. Então entrou aqui. Bom, vamos para o próximo slide. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então a gente está vendo aqui que o Z, a gente estava aqui nessa linha. Verificamos esse if. Z até então é o nó 7. Só que como eu entrei no caso 2, que o caso 2 define o seguinte. O tio de Z é preto e Z é filho à direita. Foi o que nós verificamos até então. Na hora que entra no caso 2, o que é feito? Z passa a apontar para o seu pai. Então Z estava apontando para o 7. Após executar o caso 2, o Z vai para apontar para o pai de 7, que aqui no nosso caso é o 2. Então Z está apontando para o 2. Ok? Após executar o caso 2. E é feita o quê? Uma rotação à esquerda do Z. Então vai ser feita uma rotação à esquerda do Z. O que vai acontecer? O filho do 2, então o Z aqui nesse caso já é o 2, hein? O 2 vai passar a ser filho do 7, que é o seu filho à direita. Então, olha só, após fazer a rotação à direita, como que ficou? O 2 ficou sendo filho do 7, tá? E aí a árvore ficou com essa estrutura aqui, após fazer essa rotação à esquerda. Certo? Então, você vê que já deu uma balanceada após fazer essa rotação. Então, foi executada essa rotação aqui. Bom, após sair do caso 2, automaticamente entra no caso 3, que faz parte desse bloco aqui do else. Ok? Então, executou esse bloco aqui do if, que era o caso 2, e entra para o caso 3. O caso 3, então, a gente vai dizer que é quando o tio de Z é preto e Z é o filho à esquerda. Então, podemos verificar aqui, ó. Z é um filho à esquerda e o tio de Z, que aqui é o Y14, ele é preto, tá? Então, nós estamos nessa linha. O que é feito aqui, então, no caso 3? Primeira coisa, a cor do pai de Z passa a ser preta. Então, o pai de Z é o 7. Após executar o caso 3, você vê que o 7 passou a ser preto. A cor do avô de Z passa a ser vermelho. A cor do avô de Z, que então o avô de Z é quem? É o 11. Após executar o caso 3, o 11 você viu, nós podemos ver que é vermelho agora. Bom, e após executar isso aqui, se faz essa rotação à direita. Só que é uma rotação à direita de quem? Do avô de Z. Ou seja, ó, do pai de Z. Então, quem é o avô de Z? É o 11, o nó 11. Vai ser feita uma rotação à direita. Isso implica que o filho esquerdo do 7 vai passar a ser o pai do 11. Foi o que aconteceu aqui, após executar o caso 3. 7 passou a ser o pai do 11 e foi feita a rotação à direita. Bom, saiu desse bloco aqui, tá? Vai voltar lá para o while. Lembrando que o Z agora é o 2, tá? E vai verificar. A cor do pai de Z é vermelha? É falso. O pai de Z é o 7. E 7 aqui está com valor com a cor preta. Então não vai continuar repetindo esse while. Sai do while, colore a raiz de preto para garantir. E aí você tem uma árvore rubro-negra balanceada, com todas as 5 propriedades funcionando. Você vê que não tem nenhum nó vermelho com filho preto. E todas as demais propriedades continuam valendo. Então, esse é o algoritmo de árvore rubro-negra.
é complexo, é verdade. É um algoritmo que vocês podem perceber que com certeza foi fruto de muito trabalho, muita pesquisa dos seus criadores, que conseguiram criar uma solução que mantém a árvore balanceada. E nós vamos ver agora aqui que há um custo muito bom. A gente viu que para você manter uma árvore completamente balanceada, a gente precisava mover, em muitos casos, todos os elementos da árvore. Isso é um custo alto. Entretanto, o custo para você ajustar uma árvore rubro-negra é O log de N, pois a altura da árvore será sempre da ordem de log de N. Cada iteração no while tem o custo constante da ordem de 1. O while somente se repete se entrar no caso 1. Quando você entra no caso 2 ou no caso 3, o while ele automaticamente, obrigatoriamente, ele para de ser executado. E a cada execução do caso 1, o Z diminui 2 níveis na árvore. Podem observar. Na hipótese, na pior hipótese, o while ele vai iniciar na folha e vai terminar na raiz. Então, isso faz com que o custo para você manter a árvore balanceada, fazer a função fix-up, executar a função fix-up, fazer a correção na árvore, é um custo na ordem de log de N, que é muito bom. Então, é o que eu digo. A árvore rubro-negra, ela é temida e querida, tá? Ela é temida porque realmente ela é complexa de se compreender e de se implementar. Entretanto, ela é querida porque ela é muito eficiente. Conclusão, pessoal, que podemos tirar após analisar esses algoritmos de árvore de pesquisa binária, é que a árvore sem balanceamento, no pior caso, ela vai ter um custo da ordem de N para pesquisa, inserção e remoção. A árvore completamente balanceada tem um custo excelente para pesquisa, log de N. Mas ele tem um custo elevado na ordem de N para fazer a inserção ou remoção de elementos, dado que você vai precisar torná-la completamente balanceada. A solução é você usar a árvore balanceada. Ou seja, ela não vai estar completamente balanceada, ela vai estar usando alguma heurística por meio de uma árvore rubro-negro ou uma árvore AVL ou qualquer outra árvore, essas heurísticas, que costumam ter a propriedade de ser log de N também, a inserção e a remoção. E isso aí vai também garantir que a pesquisa também vai ser na ordem de log de N. Então, quer usar uma árvore de pesquisa? Os dados serão dinâmicos? Implementa uma árvore, uma heurística com uma rubro-negra de árvore balanceada. Se não usar, você vai estar correndo o risco de cair no pior caso e aí não ser interessante a utilização da árvore de pesquisa binária. Antes de encerrarmos aqui a nossa discussão, é importante, pessoal, vocês observarem esse documento que está anexo a essa aula, que é o algoritmo da árvore rubro-negra, com o método insert, o método fix-up, insert fix-up, com o método de left rotate e right rotate. Então tem toda a implementação aí para vocês poderem, esse pseudocódigo para vocês poderem conhecer. A notação desse pseudocódigo está um pouco diferente do que está no livro do Cormen, tá? Então vocês podem observar aqui, ó, que quando ele usa um nil t, quer dizer que é a folha, um valor nulo. Como da mesma forma, t é a árvore, tá? E aí quando você quer verificar a chave de um nó z, a notação está assim, que entre colchetes, z, aqui é a chave de um nó x. Quando você quer verificar o filo direito ou esquerdo, nesse caso aqui, você usa o left. Então, tem esse documento para auxiliar vocês na implementação, tá? Tem aí tudo implementado em um pseudocódigo, a árvore rubro-negra. Vocês
peguem para entender passo a passo esse algoritmo, é muito importante. Bom, e agora, pessoal, a nossa referência para essa aula foi o livro do Cormen. Nós estávamos utilizando o livro do Ziviani nas aulas anteriores e nesta aula foi utilizado o livro do Cormen. Bom, então estou à disposição no e-mail, espero vocês no fórum, participem das monitorias e bons estudos. Até a próxima aula.